Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius Vale da Sudors. Hoje vou mostrar para vocês aqui como preparar um ambiente para os nossos treinamentos, né? Para os testes dos nossos treinamentos. Tá? A gente vai utilizar aqui o Docker para que a gente possa acessar as ferramentas. Então, na prática, o que a gente vai fazer aqui é utilizar a imagem da própria Cloudera Quick Start para usá-las no nosso treinamento. Então, aqui o que eu vou fazer inicialmente, vou fazer a instalação do Docker, tá? Mas antes disso, eu vou dar um update para que ele atualize aí o meu repositório de binários, né, de pacotes, de forma com que eu pegue a versão mais atualizada aí do Docker. Então, a partir desse momento, eu vou esperar ele finalizar aqui, aí a gente já vai fazer a instalação do pacote do Docker, tá? Eu vou utilizar aí a versão do Docker CE, que é o da comunidade, tá? Esse da comunidade ele não precisa de registro, não precisa pagar nada, na prática é só baixar e instalar. Então é o que eu vou utilizar aí dentro do nosso ambiente de treinamentos, tá? Então aqui ele vai demorar aí mais alguns segundos para finalizar. Aí a partir desse momento eu vou fazer a instalação do meu Docker. Mas antes eu quero saber qual a versão que eu possuo disponível, né? Então eu vou dar aqui um apt search, vou chamar aqui de Docker, vou dar um grep Docker só para poder visualizar melhor aí esses pacotes. Então aqui são todos os pacotes que tem a palavra Docker. Eu na prática vou instalar esse pacote aqui, que é o Docker CE, e ele já vai fazer a instalação dos seus pacotes dependentes, né? Então ele instala não só o Docker CE, mas os pacotes que ele tem dependência. Então eu vou fazer aqui um apt-get install e vou chamar aqui o Docker CE. No meu caso aqui ele já está instalado, tá? Eu já tinha feito a instalação antes, mas no caso de vocês aí, se houver necessidade, basta executar esse comando e dar um yes. Essas são aproximadamente 300 megas aí que são utilizados nessa instalação. Então, que ele fez a instalação, né? No meu caso aqui já existia, então ele instalou aí a versão 19.3, né? Que é a versão mais atual que eu tenho disponível no momento. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu, com o meu Docker já instalado, eu posso ver as imagens que eu tenho disponível. Quais são as imagens que eu tenho disponível? Eu já tenho essa imagem aqui do Cloudera Quick Start. Então eu já tinha feito o download da imagem antes, tá? Mas no caso de vocês vão precisar fazer essa instalação, tá? Esse download aí. Então basicamente o que vocês vão fazer é chamar o sudo, chamar aí o docker pull Cloudera Quick Start Lasted. Beleza? Feito isso, ele vai fazer o download do pacote e a extração desse pacote. No meu caso aqui, eu também já tinha feito de antemão, né? Até porque são 4.4 GB. E depois de extraído ele vai para 6 ponto alguma coisa, quase 7 GB. Então você precisa ter aí espaço em disco suficiente para receber esse pacote, né? Então com isso a gente passa a receber, depois que a gente faz o download desse pacote, ele fica disponível aqui para nós, né? No Docker Images, né? Que são as imagens aí que ele criou, tá? Com aproximadamente aí 6.34 GB, né? Então é uma quantidade bem alta aí. Lembrando que essa imagem do Cloudera, ela vai precisar de aproximadamente 4 GB para rodar, tá? Se você tem um computador com menos de 4 GB, isso pode ser um problema aí para você durante a execução. Então agora o que eu vou fazer é chamar aí o Docker Run, vou passar para ele aí a quantidade de memória que eu tenho, que eu quero que esse Docker utilize. Já vou reservar no mínimo 2 GB, tá? De memória, e vou definir uma memória swap aqui de 8 GB. Vou falar que o hostname dele é Quick Start Cloudera, vou falar que o privilégio dele é true, tá? Até porque eu tenho alguns serviços que precisam desse privilégio. Coloca aí o "-t", o "-i" e o "-v". Vai compartilhar os volumes, né? Esse "-v" aí vai compartilhar os volumes. Então eu passei para ele o meu diretório padrão, que é o diretório que eu estou agora, e passei para ele o Docker Cloudera, que é basicamente o diretório de compartilhamento entre minha máquina local e o container, né? E o Docker. Vou falar também que tudo vai estar publicado. Vou falar que a porta 8888 vai estar disponível, né? Que é a porta do Rui, que é o que a gente vai usar. Se eu quiser colocar outras portas, eu só preciso adicionar aqui "-p". Nesse caso aqui eu não vou adicionar, vou deixar o que já está aqui, tá? Vou colocar o nome da imagem, né? A imagem que eu criei chama Cloudera Quick Start, que é exatamente a imagem que eu mostrei lá no Docker Images. E vou passar para ele esse user bin Docker Quick Start, né? Que é basicamente o comando de inicialização da imagem, tá? Então quando eu faço isso, ele vai aí inicializar, né,
o container, vai começar a fazer a inicialização dos serviços, né? Então ele vai começar a subir aí o Zookeeper, vai subir aí o HDFS, né? Que no caso aí seria o Datanode, o Journal Node, o secundário Name Node e o Name Node, né? Que são todos os serviços aí atrelados ao Hadoop. Então vamos aguardar, vamos esperar aí um pouquinho, né? Deve demorar aí mais uns 2 minutinhos, tá? A gente vai aguardar. Ó, ele tá subindo aí o History Server, né? Que armazena aí todos os jobs que ocorreram. Tá subindo aí o Node Manager, tá subindo aí o Resource Manager, tá subindo aí o HBase Master, tá subindo o HBase REST, Hive Metastore e o Hive Server 2. Além de também subir aí o Scoop. Tá subindo aí o Spark, tá subindo o HBase Region e tá agora subindo o Rui, né? Na hora que ele sobe o Rui, costuma ele dar uma falha, porque ele dá timeout de espera, né? Ou seja, o script em execução, ele não aguenta esperar a subida do Rui, então ele dá como falha, mas ele funciona assim, tá? O State Store do Impala, né? Que é o serviço responsável pelos heartbeats entre os Impalas Daemon. Ó, acabou de subir o Solar, subiu o Catalog Server e subiu o próprio Impala Server. A partir desse momento, eu já consigo utilizar o meu ambiente para fazer todos os testes do meu treinamento, tá? Então, basicamente, essa aí é a instalação da imagem do Docker, né? Com o Cloudera Quick Start para os nossos treinamentos, né? O nosso terminal aqui já está carregado com o Cloudera Quick Start, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora é entrar em outro terminal, né? Vou executar aqui um Docker PS. Vou pegar aqui o container do Docker que está rodando, tá? E vou executar agora um Docker Inspect. E eu vou passar para ele esse container, tá? Ele vai trazer para nós aí... Opa, preciso da permissão sudo. Ele vai trazer para nós aí todas as informações referentes a esse Docker que subiu, tá? Então a gente tem aqui, ó... E nós temos aqui o gateway e o IP da máquina, né? Que é esse final 172. Então, se eu copiar esse cara aqui e abrir o meu browser, eu tenho... Vamos abrir aqui na porta 888. Eu vou ter acesso ao meu RUI, tá? Então, eu coloquei aí o IP da máquina, né? Esse IP que está aqui é o IP da máquina do Docker que está sendo usada, tá? E eu vou colocar a porta 8888 para ele me direcionar para essa tela aqui. Aí eu entro com o usuário Cloudera, senha Cloudera, e a partir desse momento eu tenho acesso ao RUI. O RUI é uma ferramenta bem simples de se mexer, né? Basicamente a gente vai focar aqui nos editores, né? Que são o Hive e Impala. E a gente pode também focar também no HBase, se a gente precisar, ou até mesmo no próprio navegador de arquivos do HDFS, né? Que faz com que a gente tenha acesso aos diretórios e arquivos do HDFS. Então essa é a máquina virtual que a gente vai usar, né? Na verdade esse é o container que a gente vai usar com essa imagem, e a gente fez aí a instalação do Docker, fizemos aí o download dessa imagem, executamos essa imagem e fizemos o acesso, né, ao RUI. Beleza, pessoal? Suders.com.br